Olá, eu sou o Rubens Mondek e esse é o Arte Casa, um programa para você que sonha em construir ou reformar um espaço já existente, sempre pensando no conforto da sua família. E no programa de hoje, apresentaremos as profissões que cuidam das melhorias para sua casa. Além disso, iremos conhecer uma ideia para quem quer transformar um apartamento comum em algo exclusivo. Ah, e ainda hoje, uma reforma que alterou da melhor forma possível a rotina de uma família e uma casa que agregou natureza ao seu dia a dia. Esse é o Arte Casa, voltamos já! Você quer construir ou até mesmo reformar, mas daí surgiu aquela dúvida: quem eu devo chamar? Eu mesmo posso fazer ou é melhor contratar um profissional? Se você não sabe muito bem a quem recorrer, o Arte Casa apresenta agora os principais profissionais que podem te dar aquela mãozinha e esclarecer algumas dúvidas. A arquitetura, a gente não para de pensar nisso, e porque a arquitetura é, antes de tudo, o habitat humano. E a gente está transformando o nosso habitat de uma forma muito radical e muito rápida, construindo muito. Isso é preocupante. Nós temos que considerar, toda vez que a gente começa a pensar na nossa casa, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que pensar naquilo que a gente pode fazer menos, né? Que seja muito bom, mas que seja menos. Por que menos? Porque tudo aquilo que você constrói, você tem que manter. Tudo aquilo que você tem que manter, você gasta dinheiro. E quando você usa, você também suja. Então você tem que cuidar disso tudo. Então, toda vez que você for mexer na sua casa ou quiser construir uma casa hoje, pensa no menor possível. O menor possível que seja confortável. Ora, mas quem é que vai fazer um projeto bom do menor possível ou do bom confortável para você? É o arquiteto. É o arquiteto que ele é especializado no espaço humano, né? Toda a área que envolve espaço, por exemplo, novela. Quando você vê o fundo de uma novela, aquele espaço é construído por um cenógrafo, que normalmente é um arquiteto, né? Ele pensa naquele espaço que você vai vivenciar. E você vivencia aquele espaço toda noite como se fosse seu, né? E o seu espaço mesmo, como é que você vai vivenciar? Essa é a preocupação. Você tem que ter, antes de tudo, você tem que pensar como você gosta desse espaço. Isso é fundamental. Mas para fazer isso, quem é o cara que faz? É o arquiteto. Fale com ele, se abra, diga para ele exatamente o quanto você tem para gastar, exatamente, porque ele vai ter que se manter naquele orçamento seu. Ele vai pensar todo o processo construtivo, ele vai pensar como o pedreiro vai fazer, mas ele vai também pensar nas suas necessidades futuras. Então, você tem um espaço de tempo de uso dessa casa, que é no mínimo 30 anos, 20, 30 anos. Então, esse cara vai pensar. O que ele pensa? Ele pensa o meio de produção, o que você vai precisar, o seu pedreiro, o seu telhadista, o seu marceneiro, ele pensa tudo isso. E ele pensa também como você vai levar isso para a prefeitura, como que vai ser aprovado, ele vai te dizer as taxas que você precisa pagar. Tudo isso é coisa que você tem que enfrentar quando você pensa a sua construção, né? Então, o melhor cara para isso é o arquiteto, tá? Aí, no final, tudo organizado, o jardim. E o jardim é como se fosse
o cabelo em volta da cabeça. Ele dá aquele arremate. E o jardim tem uma vantagem, ele deixa a sua casa com uma área de penetração de água. Hoje nós estamos passando por uma falta de água grande. Essa falta de água, ela será constante daqui para frente. Não se iluda. Então faça da sua casa também uma produtora de água. Just keep on holding you here. Here's to the fame, here's to the gold. No próximo bloco você vai ver uma matéria exclusiva com informações importantes para você transformar o seu apartamento padrão em algo especial. O Arte Casa volta já. Com a urbanização, apartamentos representam a nova concepção de lar da família brasileira. Mas na hora da compra, seguindo o modelo padrão, nem sempre se pode deixar o imóvel do jeito que se espera. Veja agora uma matéria para você que quer transformar o seu apartamento e deixá-lo do seu jeito. Então, mãos à obra, é hora de reformar. Esse condomínio é novo e a ideia realmente era adequá-lo para aquela nova realidade que eu queria viver, de um apartamento mais tranquilo na questão de design, clean, e que pudesse trazer um dia a dia mais relaxado realmente. Eu moro sozinho, então o apartamento de 3 dormitórios poderia ter somente um para atender a minha necessidade. Pensando na família, obviamente deixei um quarto de hóspede, mas aí a gente partiu para excluir um outro quarto e estender na sala, fazendo home. Ganhou a possibilidade de eu poder trabalhar em casa, ela tem toda a estrutura de home office integrado ao home, e essa interação dos ambientes fez com que ele fosse aberto e ficasse mais amplo, dando essa ideia de loft. Na entrada da casa, antes, quando você abria a porta do apartamento, você já dava de cara com a cozinha. Então a gente criou um obstáculo que tem um ponto focal interessante, porque ficou um anteparo decorativo, ao mesmo tempo ele faz essa divisão de quem está fora do apartamento para quem está dentro, então dá essa divisão, essa separação. Questão da cozinha, a gente tentou aquecer a cozinha de forma que ela ficasse mais convidativa e ficasse integrada com a sala, sem ficar aquela coisa rígida, fria, que harmonizasse com toda a área social da casa, que a sala de jantar, a sala de estar e até o home. O acabamento em si é um acabamento bastante claro, clean, sem muitos objetos de decoração, porque realmente era um pedido meu que não tivesse tantos itens. E a sala se completa com a mesa de jantar para poucas pessoas, no entanto, que abrace essas pessoas, né? Nos quartos, no primeiro quarto, a gente focou um quarto para receber a visita da mãe do Rui, então foi um quarto pensando nela. Aí no quarto a gente priorizou a TV, a estrutura de televisão, mas sem tirar o foco do papel de parede, do próprio design dos armários, que era mais importante do que qualquer outra coisa, justamente porque ele tinha que falar com as outras áreas da casa. Eu recomendo que a pessoa transforme o lugar que ela mora naquilo que ela realmente acredita que seja o estilo de vida dela, porque quando você vê aquilo pronto, você fala, essa é minha casa. Sua casa é seu mundo particular, mas as dúvidas estão sempre presentes. Para esclarecer as dúvidas da população, nossa equipe foi às ruas para descobrir as questões que afligem essa galera,
Quem responde as perguntas é Rosana Ferrari, arquiteta e urbanista. É com você, Rosana. Hoje é o primeiro programa Arte Casa, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que tem muitas perguntas, vamos ao trabalho. Oi, Rosana, meu nome é Charles, eu acabei de fazer uma construção aí, eu contratei uma mão de obra para fazer o forro da minha casa e o serviço ficou de porco. Eu queria saber se existe algum órgão competente que eu possa correr atrás dos meus direitos. Charles, você está com um problema aí de obra, de construção. Isso é uma questão de direito do consumidor, mais até do que projeto de arquitetura. Se você não gostou e se ficou em desacordo, de fato você tem que procurar os órgãos competentes para isso, que seria talvez o PROCON, e reclamar. Olá, Rosana. Eu tenho 3 crianças, a gente tem um quarto para decorar. Eu gostaria de saber a melhor forma para estar decorando o quarto para eles. Então, Cleide, um quarto para 3 crianças, de fato você tem que otimizar da melhor forma. Você não me disse se as crianças são pequenas, qual é a idade, eu deduzo que um seja bebê. Mas de qualquer forma, para os 3 conviverem no mesmo quarto, você precisaria criar um ambiente, cada um, para que desse um mínimo de privacidade. E o ideal mesmo seria você procurar um profissional da área de arquitetura de interiores, um arquiteto, para que te desse ao menos uma consultoria nesse sentido. E aí, com mais informações, ele possa te ajudar. Rosana, meu nome é Manuel, acabei de construir, só que eu estou com um problema de infiltração na minha laje. Gostaria de saber qual profissional que eu devo consultar para resolver esse problema. Manuel, o problema de infiltração é um problema construtivo, de execução da obra. Um arquiteto poderá te ajudar, mas o mais recomendado seria que você procurasse um engenheiro civil, e inclusive especialista nessa área de impermeabilização. De fato, é um problema de execução, então ele precisaria te orientar para que a empresa que fez ou o construtor que fez essa impermeabilização conseguisse resolver o problema ou até refazer. E você que está aí atrás da telinha pode mandar para a gente as suas dúvidas através das redes sociais, que nós estaremos de volta a semana que vem para mais um programa Arte Casa. É com você. Obrigado, Rosana. Semana que vem voltamos com mais perguntas. E você que tem dúvidas, não esqueça de enviar suas perguntas por nossas redes sociais. E depois de informar, nada como conhecer uma casa que utilizou a natureza ao seu favor. Uma ideia sustentável e única depois dos comerciais. Construir e reformar, durante muito tempo, teve como principal foco o bem-estar do morador. Mas hoje em dia é diferente. É necessário pensar no impacto que a sua obra causa ao meio ambiente. Em busca de ideias que mantenham o equilíbrio entre construções e natureza, descobrimos formas viáveis para você que pensa no futuro do planeta. Em uma ideia inovadora, conheça agora uma casa que agregou pedras ao bem-estar dos moradores, com muito estilo e originalidade. Morando em São Paulo e eu vi um anúncio, me lembro que acho que foi alguma coisa assim no jornal, com uma proposta de natureza, mato, lago. Eu falei, preciso dar uma olhada nisso. Apaixonei, vim e falei, é aqui. Queria alguma coisa que fosse o mais, acho que, próximo do natural possível. Eu não gosto de espaços fechados, espaços pequenininhos, eu gosto de espaços mais amplos. Eu gosto muito de pedra, vidro, como eu já te disse, esses elementos madeira, e eu tinha certeza que essa casa, se um dia saísse, ela deveria ter o máximo possível desses elementos. Eu acho que isso foi o começo da conversa. Então todos esses elementos eu acho que juntos e pensando num espaço amplo, aí Mila e Pedro começaram a rabiscar aí e tal, meio que a meia dúzia de mãos, e a gente chegou nisso aqui, que eu não sei direito o que é, mas eu gosto muito dela.
época do projeto do Jefferson, eu trabalhava com a comercialização dos lotes desse condomínio, por ser um condomínio diferente. Ele é um condomínio dentro de uma reserva ecológica, onde as pessoas compravam 5.000 metros quadrados, mas iam dispor de 1.000 para construir as suas casas, numa área já definida pelo órgão ambiental. Esse foi um projeto que, assim, ele foi muito prazeroso de se fazer. Prazeroso no trabalho de arquitetura com o Pedro, que foi um projeto que fluiu, ele foi um projeto que ele aconteceu diferente, ele foi um projeto que ele foi feito no avesso. Normalmente a gente sai de um programa de necessidade de um cliente e você faz um projeto. Esse projeto ele foi ao contrário, ele saiu de algumas definições do cliente, que eram os tipos de materiais, que era a adaptação do projeto ao terreno, e ele nasceu ao contrário, ele nasceu do telhado para casa. O outro trabalho prazeroso foi o de trabalhar com o Jefferson. Ele entrou, ele gostou do lugar, ele comprou o terreno, ele sabia o que ele queria. Todos os elementos de uma construção falam, né? Começa pelo terreno. Então você tem o terreno, você tem a topografia, tem N elementos dentro do terreno que falam alguma coisa, né? Você tem o sol, você tem o vento, a paisagem, né? Então a gente começou a juntar isso tudo e principalmente com aquilo que a gente conheceu do Jefferson, que começou a se mostrar para a gente, né? O que ele pensava, o que ele imaginava, os sonhos, as referências, né? Então essa somatória de detalhes, chegamos nesse trabalho depois de algum tempo e o Jefferson está feliz. A casa, eu acho que ela é um pouco a cara do dono, né? Eu sempre gostei muito de natureza, sempre gostei muito de estar em contato com lugares mais desertos, mais tranquilos, mais naturais. Essa sempre foi uma escolha natural minha, para meus momentos de lazer, meus momentos onde eu podia estar fora de uma cidade, eu procurava. E acho que de alguma maneira eu consegui fazer isso dentro dessa casa. Ela é um espaço que está bem integrado com a natureza e eu tenho essa sensação de que eu estou fora da cidade, vamos dizer assim. A gente não colocou a pedra estava ali e o conceito da casa desenvolveu em volta disso. A casa ela é praticamente 2 blocos distintos, interligados por uma ponte. E o grande telhado que forma a asa delta, que fecha, né, que une essas duas partes distintas e fechou o contexto. Né? Tinha um levantamento topográfico onde a gente tinha todas as árvores do local colocadas. E aí quando você vinha para o terreno ainda, na fase de projeto, nossa, mas essa árvore é linda. Então a gente tentava achar essa árvore dentro daquele levantamento topográfico e às vezes o projeto se adaptava àquela árvore para ela não ser mexida. Inclusive a árvore que está aqui atrás, que ela foi incorporada ao projeto e não era uma definição do início do projeto. Isso foi acontecendo e tudo foi se adaptando. As pessoas que vêm, né, como eu te disse, tem as pessoas que amam, as pessoas que falam, pô, que coisa esquisita, mas as pessoas que olham para isso aqui e falam, cara, essa casa é a sua cara. Quando uma reforma começa a ser cogitada, imediatamente os transtornos que ela causa passam pela mente das pessoas. Mas antes de qualquer coisa, uma boa reforma exige planejamento. E é necessário pensar no bem-estar que ela fará à vida dos moradores. Iremos conhecer agora uma reforma que tinha como proposta transformar uma churrasqueira, mas que acabou mudando a vida dos seus moradores para melhor. A gente tinha um projeto já antigo de comprar uma casa num terreno de um condomínio com segurança, com verde e tudo mais. Só que a gente não pôde mexer muito na casa quando a gente comprou e mais recentemente, quando nós percebemos que a casa não atendia 100% da nossa necessidade, a gente decidiu fazer uma pequena reforma. A grande dificuldade foi encontrar um profissional que quisesse fazer o projeto, né? Porque, como eu te falei em princípio, nós queríamos mexer somente ali na parte frontal da casa, criar uma área coberta de sombra, tipo uma varanda que a gente não tinha,
E a gente chamou vários profissionais e cada um tinha uma proposta, mas na maioria das vezes eles estavam mais afim de fugir do projeto, porque aparentemente era um projeto que ia dar trabalho, né? E também tudo que você pensava ia ficar como parecendo um remendo, né? Parecendo o tal do puxadinho. E a gente não queria. E, no entanto, como era um desejo nosso ter aquela área mais aproveitável, a gente acabou investindo nisso e encontramos um profissional que aceitasse não só fazer aquilo que a gente queria, mas também que nos ajudasse a entender algumas necessidades de alterações estéticas na casa. Eu acho que esse foi o grande achado. Nós viemos para fazer uma pequena alteração na casa. E aí, conversando com o Cacá e a Ana, vimos que não seria só aquela necessidade, que nós iríamos ter alguns problemas elaborando o projeto daquele jeito. E então, nesse ponto, conversando com eles e vai e vem e leva o projeto e conversa, e fizemos umas alterações que ele também tinha necessidade. A garagem, ela não tinha um espaço tão largo para ele estar entrando com o carro, ficava meio apertada, meio acanhada. Então a gente veio de lá para cá, né, refazendo a entrada social da casa, refizemos a escada principal, aquela rampa de entrada, a entrada que era por dentro da garagem virou em frente da casa, subindo para a sala de estar, e onde então a gente refez a lareira, tiramos a lareira de onde ela estava e colocamos na parede onde foi criada, deixamos de usar uma lareira de lenha, passamos a usar uma lareira a gás, que também deu uma estética boa, mas também acaba simplificando o processo. E aí, vindo para dentro da casa, ele refez a escada que dá acesso da sala de estar para a sala de jantar, construiu um lavabo que a gente não tinha na parte de estar, mudou o lado da nossa lavanderia para dar uma funcionalidade, uma estética melhor para a cozinha. E no final das contas a gente acabou descobrindo que a gente tinha essa área aqui no fundo, que era uma área pouco utilizada, só que era um jardim grande que a gente pouco aproveitava. E quando estávamos quase terminando a parte interna da casa, decidimos mexer aqui fora. E usamos relativamente bastante essa área nova que foi criada aqui também, para receber amigos, família, como eu te disse, a gente cozinha aqui, meu filho, minha mãe. E uma área que a gente passou a usar mais também foi a própria piscina. Hoje você olha na residência do Cacá, você vê uma casa homogênea que parece que ela foi construída desde o primeiro instante com tudo que ela tem. O comentário que eu sempre faço para todo mundo que me pergunta é se vale a pena fazer uma reforma, né? Eu acho que duas coisas, né? Primeiro, você precisa encontrar um profissional competente que te dê segurança e confiança, né? Porque são pessoas transitando na sua casa o tempo todo, especialmente quando você mora na casa e continua reformando e continua morando, né? E mais do que tudo, você tem que ter, claro, um pouco de coragem também, porque eu sempre brinco que é você trocar o pneu furado do carro com o carro andando, né? Não é fácil, dá trabalho. Você falava, puxa, será que vale a pena? Eu posso falar para você que valeu muito a pena. De verdade, o resultado final para mim é excelente. A gente está de fato curtindo a casa que a gente até nem sabia que a gente tinha e passou a ter. Cada projeto para a gente é praticamente um filho. Então, sempre que você lembra ou passa perto dessa residência, você olha e fala, pô, olha o que nós conseguimos fazer e a mudança que houve na vida das pessoas que usam o espaço. A arquitetura é isso, é você estar adequando melhor o espaço para o convívio das pessoas. Quando o assunto for sua moradia e as opções para que você aproveite da melhor forma o seu lar, o Arte Casa estará sempre trazendo informações para deixá-la do seu jeito, cada vez mais com a sua cara. Tem muito mais esperando por você no site do programa e em nossas redes sociais. Fico por aqui. Até a próxima semana. Aquele abraço.